seja público-privado, seja do Brasil, seja do exterior. Então, nesse sentido, né, a gente atua fortemente em 3 segmentos, né? A Fiocruz demandante de tecnologia, com olhar em atender ao SUS, e atender a demandas do Ministério da Saúde, abaixar preço, viabilizar determinado medicamento, viabilizar a compra, viabilizar acesso. Então, tem N formatos de parceria que, depois dessa portaria 978, que o presidente mencionou, de 2008, que tem a lista dos medicamentos críticos, né, há uma intensa quantidade de negociações em curso, envolvendo 2, 3 grandes indústrias, envolvendo Fiocruz, outra instituição pública, indústria privada, um conjunto de arranjos muito grande para tentar realmente viabilizar produtos para o acesso para medicamentos. Né? Em algum caso, por exemplo, o Ministério da Saúde compra um determinado medicamento que é muito inovador para doença genética, por exemplo, onde ela é dependente de uma única indústria que tem essa tecnologia no mundo, e essa indústria, em algum momento, tem problema de fornecimento. Como é que a gente faz? Então, a Fiocruz vai prospectar possíveis tecnologias nascendo no mundo nessa área, busca entender qual é, começa a negociar e, assim, acaba, em algum momento, comprando. E comprando sempre com transferência de tecnologia, que é a cláusula pétrea, portanto, sempre com foco em incorporar no país a tecnologia e difundir essa tecnologia no país. O maior problema para essa lógica de negociação, uma delas é a regulação sanitária. Né? Ela cria bastante dificuldades, dependendo do país, da diferença das normas. Uma outra grande dificuldade é a infraestrutura física mesmo. Por exemplo, a Fiocruz hoje depende de terminar uma planta de protótipo na área de vacina e diagnóstico. Enquanto isso, uma das tecnologias que a gente está incorporando, você continua só invasando e não incorporando devidamente, porque você depende de determinada planta. Então, tem N questões que nós temos já bastante clareza dos pontos críticos e onde estão os pontos positivos. O segundo segmento é a Fiocruz, que gera conhecimento quando não interessa às nossas indústrias internas, ou a um Butantan, eventualmente, que em alguns casos nossos não interessa a Fiocruz, interessa o Butantan, a gente faz parceria com o Butantan. Mas, enfim, em casos que não interessam ao setor produtivo, nós vamos buscar quem no mundo interessa aquelas tecnologias que nós geramos. E, por conta daquelas especificidades do início, se tecnologia protegida em área estratégica, principalmente em novas tecnologias, se a gente não protege mercados competitivos, estratégicos no mundo, por isso aquele número de patentes parece maior fora, é porque uma tecnologia, você deposita aqui mais 10 países, ela vira 11. Né? Ou seja, então, ter capacidade de entender que P&D você tem na mão, que resultado você tem na mão, que estágio ele está, em que país você tem sentido estar protegendo, isso aumenta o valor do projeto para que você consiga licenciar uma empresa, seja nacional, seja estrangeira, e, nesse caso, imaginando o retorno financeiro para reinvestir na pesquisa, para reinvestir na infraestrutura, e tipo assim. E um terceiro segmento, que são parcerias conjuntas, né, onde a Fiocruz não sabe muito, tem uma empresa que sabe a outra parte, tem outro instituto, então você monta uma rede de parceiros. Então, é aquilo que remete para o que o nosso presidente diz, quer dizer, os nossos contratos hoje ele tem um conjunto bastante amplo de desenhos possíveis de parceria, e a gente consegue enfrentar qualquer desenho sem muito medo hoje, pela capacidade que a gente foi exercendo e tendo experiência ao longo desses 20 anos. É um pouco por aí. Né? A questão que você coloca dos biosimilares, eu também não tenho a informação precisa, mas apenas entendi a importância dela em algumas negociações que a gente está participando, principalmente, lógico, envolvendo biofármaco, envolvendo alguma indústria de pequeno porte no Brasil, envolvendo alguma instituição cubana, envolvendo a própria Fiocruz, mas a gente tem esse dever de casa de entender melhor e poder, talvez, estar dialogando com vocês, dando maior informação. Apenas a última questão da Márcia, quanto à questão de fomento interno e externo, apenas um comentário, porque eu fiquei ano passado na Unicamp, especialista visitante, então, dentro de uma universidade, olhando a forma que a universidade capta recurso, e aí eu entendi um pouco melhor a forma Fiocruz, né, de induzir projetos e de utilizar dinheiro de compra, de venda de vacina e de medicamento do próprio Ministério, dinheiro que retorna. Parte dele a gente tem, né, é investido em programas induzidos de desenvolvimento tecnológico interno, que é o PDTIS e PDTSP, que vem marcando uma diferença radical na capacidade da instituição de entender melhor etapa de projeto, de não
buscar empresas sem você sair da prova de conceito, prova de princípio muito bem estabelecida, saber muito bem normas de toxicidade, utilizar as RDCs da Anvisa, mesmo nos projetos de desenvolvimento, para que, quando você for tentar chegar ao mercado, já esteja com maior capacidade, um desenho mais claro e coisas do tipo. Deixa eu fazer um comentário sobre essa última coisa. Eu queria fazer um comentário sobre essa última coisa que a Celeste falou, porque isto era da vice-presidência que eu dirigia. Esse financiamento interno, que o Gadelha mencionou, o PDTIS, e que a Celeste agora volta a comentar, é o que nos permitiu, quer dizer, é com recursos advindos da venda de produtos. É um programa que teve duas finalidades. A primeira é mudar a cultura institucional do pesquisador. Isso não é fácil. Isso era a principal preocupação. É o pesquisador estar inserido dentro de um modo de produção do conhecimento que não é mais aquele tradicional da universidade, absolutamente desvinculado de qualquer intencionalidade de você proteger a propriedade intelectual. E aí foram centenas de pesquisadores internos que era um pouco que o presidente anterior, o antecessor do Paulo Gadelha, me cobrava, porque isso que a Celeste, o Gadelha projetou e a Celeste menciona, custa dinheiro, não é? Eu, para manter aquelas patentes, não é, no Brasil e no exterior, é uma grana que não é pequena. Então, toda vez que a Celeste me pedia, não é, para o presidente, porque ele é que tinha que assinar não é, a fatura, eu tinha que me esforçar para